A paz do Senhor, irmãos. Onde é a câmera aqui? Essa aqui? Essa aqui? Essa aqui? A paz do Senhor a todos. Uma boa noite a quem está assistindo na sua casa. A paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um, né? Nós estamos aqui essa noite em virtude da pandemia, né? E que a gente está sendo, vamos dizer assim, obrigados a fazer o culto online, uma live, dessa aí, uma live, né? Tem gente que gosta, eu particularmente, eu me sinto um pouco incomodado, né? É meio estranho. Eu acho que não é a essência da igreja. Cada um na sua casa, concorda, Itamar? O negócio tem que ser junto, né? A essência da igreja é a união. Algumas pessoas têm, vamos dizer assim, tampado o sol com a peneira, com camisetas. A igreja sou eu. Eu sou a igreja. Mas não é assim não, irmãos. Você não é a igreja, você faz parte da igreja. A igreja, segundo 1 Coríntios capítulo 12, é um organismo vivo, o qual Cristo é a cabeça. Amém? Então nós temos muitos membros, mas são todos interligados. Então eu louvo a Deus, embora com restrição, amanhã nós recomeçaremos os cultos presenciais. E eu acho que uma restrição muito dura, quando fala em 25% da igreja, né, da capacidade da igreja. A igreja cabe 100 pessoas, pode colocar só 25 dentro, né? E isso não favorece o reino, né? Igreja tem tudo a ver com aglomeração. Infelizmente, por esses dias nós não estamos podendo. Mas eu louvo ao Senhor, como o pastor Itamar falou aqui agora, amanhã, agradeceu a Deus por amanhã nós podermos fazer o culto presencial. E é necessário isso. E eu quero falar justamente sobre isso hoje. A necessidade de comparecermos ao culto, a necessidade de nós sermos uma igreja atuante, militante, não é? Logicamente que a igreja não são as paredes, a igreja são pessoas, mas não são só pessoas, são pessoas reunidas. Uma ceia à distância, uma ceia em live, é uma ceia emergencial. A comunhão mesmo é presente no partir do pão, como o nosso Senhor fez, mas nós estamos em caráter emergencial. Caráter emergencial esse que está fazendo a gente perder algumas garantias constitucionais, como o direito de ir e vir, e como o nosso local de culto ser preservado e protegido pelas autoridades. Não estou nem julgando o mérito do motivo das autoridades fazerem isso, mas estão fazendo. Nós estamos perdendo esse direito de estarmos sendo igreja. Mas eu quero trazer notícias animadoras para vocês também. Essa pandemia tem acendido em alguns pastores o desejo de participar da igreja, o desejo de estarem presentes na igreja. E em contrapartida tem dispersado alguns também. Eu conheço pastores, amigos meus, que não conseguiram ainda abrir a igreja, porque as pessoas não estão retornando, não acharam o caminho de volta. Mas eu louvo ao Senhor que a maioria está achando. A maioria está chegando. Então vocês que estão aqui hoje, ajudando a fazer esse culto, os irmãos que cantaram, os pastores que estão aqui, vocês estão aqui emergencialmente. O nosso culto não é apenas isso. As paredes não são a igreja de verdade. A igreja é reunião na sua garagem, na sua casa, debaixo de uma árvore. Nós tínhamos um pastor aqui que ele estava na Bahia e fazia culto embaixo de uma mangueira. De uma árvore que dá manga, né? E é a igreja do Senhor a mesma coisa. Na garagem, na sala. Quantas igrejas estão dentro das salas, né? E é a igreja do Senhor, mas tem que ter essa reunião. E eu vou lá, eu comecei a achar assim, e eu senti no coração muito forte um desejo, veio fluindo na minha mente,
falar sobre o Salmo 122, que mostra o desejo de Davi de estar reunido na casa do Senhor. Vamos ler Salmo 122? Glória a Deus. Amanhã nós estaremos em nossas congregações. Que coisa. Quem quiser continuar fazendo a live é muito bom, né? Mesmo com culto presencial, uma live. Atingir mais pessoas o Evangelho. Mas a igreja de verdade é a reunião. É o povo aqui louvando o nome do Senhor. Esse é o meu pensamento. Diz assim, Salmo 122, um cântico de peregrinação de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés à sua porta, ó Jerusalém. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graça ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio, e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? É assim, gente. Tem uma grande diferença entre o que era a casa do Senhor para Davi e o que é casa do Senhor para nós. Então, a gente sabe diferenciar entre um templo de adoração do Antigo Testamento, o templo, as sinagogas. Nós sabemos diferenciar o templo de hoje. Jesus habita não mais em templo, ele habita dentro do nosso coração. A Bíblia fala, nós somos templos do Espírito Santo. Mas eu não consigo separar a adoração do Antigo Testamento da adoração de hoje que nós temos. Eles iam ao templo da mesma forma que a gente vem à igreja. Eles iriam ao templo para adorar, para buscar a face do Senhor. E o que a gente faz quando vem à igreja? A gente vem à igreja para adorar e buscar a face do Senhor também. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, a gente vem à igreja por vários motivos. A gente vem à igreja, às vezes, por mero costume, né? Poxa, domingo à tarde está muito ruim a igreja fechada. A gente tem um costume de ir à igreja, né? A gente, às vezes, vai à igreja para rever os amigos. Eu lembro que quando eu era jovem, inclusive aqui tem bastante pessoas que eram jovens junto comigo, pastor Itamar, irmã Roseli, irmã Sueli, e a gente ia para a igreja para, sei lá, às vezes até para brigar, né? A gente ia para a igreja para rever uns aos outros, para a gente conversar, para a gente ensaiar. Era aquela comunhão, coisa boa, né? Então tem muita gente que vai para a igreja para rever os amigos, para bater aquele papo, para ter aquela... Isso faz parte de ser igreja também, viu? Rever os amigos. Outros, porque se sente bem na igreja. Senta na igreja, fecha os seus olhos, desliga do mundo exterior aí fora, entra numa plataforma espiritual e começa uma adoração que em outro lugar é impossível a gente fazer. É impossível, irmãos. Pensa bem, você está cultuando em casa, você não consegue prestar atenção, adorar de uma forma 100%. É uma criança que pede alguma coisa, a campainha que toca. Agora na igreja nós estamos blindados disso. Na igreja os celulares estão desligados, não tem ninguém mandando mensagem pelo WhatsApp. Na igreja a gente está em ligação com Deus direto. Então, isso traz assim um refrigério, isso traz assim um sentimento de adoração. Então, a igreja é uma coisa maravilhosa. Quem está assistindo aí em casa, se você não faz parte de uma igreja, aceite Jesus rápido e vê como é bom, que coisa maravilhosa. A igreja é perfeita? Nunca foi, mas vai ser quando a gente estiver lá na glória.
Às vezes a gente vai também, irmãos, para a igreja porque tem uma imagem distorcida, que igreja é como se fosse um clube, que você vai, que você paga o seu dízimo, seus direitos, suas obrigações. Mas eu quero dizer, nós que somos crentes de verdade, o verdadeiro interesse de nós irmos à igreja é adorar o nome santo de Jesus. É o lugar reservado. Então podemos dizer sim, a igreja do Senhor, a igreja física, a igreja de tijolo, de barro, de madeira, ou uma sala que se transforma numa igreja, ou uma garagem que se transforma em igreja, é o templo. E esse templo abriga os templos, que somos nós, na presença do Senhor Jesus. Então, além dessas coisas boas que nós temos, de ir à igreja, por costume, rever os amigos, nada é errado. Nós temos que ser amigos. Ó, irmãos, o cristão, a premissa básica do cristianismo é o amor uns aos outros. Vocês sabiam? Jesus disse, nisso vocês vão conhecer que vocês são meus discípulos. Não é pelo saião, não é pelo cabelo comprido, não é pela barba feita ou pela barba tirada, não é pela roupa que a gente veste, não é pelo cabelo que a gente corta ou deixa crescer. A Bíblia fala que vão conhecer que vocês são os discípulos do Senhor se vocês amarem uns aos outros. Nós somos conhecidos por esse amor, por essa amizade e até uma coisa de cumplicidade. Então tudo isso é válido, os motivos que levam as pessoas a irem à igreja, para rever amigos, para se sentir bem, porque está acostumado a ir, isso é válido. Mas eu quero dizer os motivos que eu achei aqui no Salmo 22, os motivos que fizeram o salmista Davi ir para a igreja. Que no caso, a época era o templo, que para mim tem pouca diferença. Sim, a liturgia ritualística é totalmente diferente de um culto hoje moderno para um culto, para uma cerimônia do templo na época de Davi. Mas o objetivo era o mesmo. Não sacrificamos mais. Não temos mais aquela divisão de gentil para fora, judeu para dentro. Não temos. Não temos mais a arca da aliança. Isso é coisa que passou. Isso tudo figurava em Cristo. Mas nós ainda temos o propósito do culto. Adoração. Adoração ao nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Aí em casa, pode dizer glória a Deus também? Você tem liberdade para isso? Aleluia! Então, irmãos, a gente começa a olhar aqui, e singelamente, eu não vou tomar muito tempo, não. Eu vejo que Davi, no verso 1 e 2, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Ele parou os pés junto às portas. Ele ficou na ponta dos pés pela adoração. A gente vê aí um sentido de esperança. A igreja nos traz esperança, irmãos, em Cristo. Sabe por quê? O crente que frequenta a igreja, o crente que é crente mesmo, ele não se desespera nisso tudo. Tanta gente morrendo, né, irmãos? A gente começa a ficar até insensível. Não está só morrendo de Covid, não, irmão, morrendo de outras coisas também. Hoje eu cheguei em casa, recebi a notícia que uma amiga nossa faleceu no nosso bairro. Que coisa triste. Mas aí, as pessoas que não são crentes são pobres, irmãos. Porque eles não sabem o que vai acontecer depois. Eu quero dizer uma coisa para você. A minha história, a sua história, a história da igreja, ela sabe já o final, já está escrita. Aleluia! Nós já temos um final feliz, igreja. Nós já temos um final que está escrito, nós já sabemos o final. Vocês já assistiram um filme que você sabe o final? Então a sua vida é assim, a sua vida é uma história que já tem um final, e o final é feliz, gente. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o morrer é ganho, o morrer é Cristo. Então o crente, quando ele morre, irmãos,
Fica ruim para nós que estamos aqui. Eu imagino Lázaro, pastores, me ousa devagar na minha inlucidez às vezes. Eu imagino Lázaro, pastor Eliseu. Lázaro estava 4 dias morto, pastor Itamar. 4 dias, 4. O corpo de Lázaro estava ali, o espírito, onde estava? No ajuntamento. Ele estava no gozo do Senhor. Ele já estava descansando. Ele estava lá, irmãos. Eu fico assim, uma vez eu brinquei na congregação que eu dirijo, eu falei assim, ó, se eu morrer não ora para eu ressuscitar não. Que eu já estou com o Pai, já estou com Deus. Aí Lázaro estava lá diante da presença de Deus. E daqui a pouco escuta um nome, Lázaro. Escuta uma voz chamando Lázaro. Daqui a pouco ele está vindo. Ele aparece, reviveu, vai morrer novamente, vai sofrer novamente, vai passar frio novamente, vai ser tentado novamente, vai passar fome novamente. As irmãs de Lázaro ficaram super contentes, mas eu acredito que Lázaro não ficou contente. Aí depois eu falo para a igreja, que egoísta que eu sou só estou pensando em mim. Não, quando eu morrer pode orar para eu ressuscitar, que eu sei que vocês e minha família precisam de mim. Amém? Então, irmãos, é assim. Então, quando a pessoa, a gente encara a morte como um negócio horrível, mas o crente, irmãos, é uma passagem, é uma coisa boa. Essa separação do mundo físico para o mundo espiritual é o que preocupa a gente. Mas depois que a gente está lá, irmãos, já era, nós já sabemos o final. Sabe qual vai ser o final, irmãos, da nossa história? Isso nos traz esperança. É que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Oh, glória! Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Aleluia! Deus vai enxugar, esse é o final. Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter preocupação, irmãos, com as contas chegando, o preço do arroz lá em cima, a gasolina, misericórdia, eu fui abastecer hoje, irmãos. Olha, vou falar, viu? Eu fui abastecer hoje, o microfone desligou, tá tudo ok? Tudo ok? Eu fui abastecer hoje, irmãos, eu falei, não, deixa para lá. Complicado. Mas lá no céu não vai ter gasolina, nós não vamos precisar de veículo, nós vamos voar. Amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A gente vê até no Salmo 84, no verso 3, pode ler em casa aí, vocês estão aqui. Salmista Davi parece que está mostrando ali uma singela invejinha dos pássaros. Segundo ele, os pássaros andam na presença de Deus. Salmista Davi, irmãos, ele estava impedido, ele estava peregrinando, ele estava impedido de estar na presença de Deus. Ele não podia ir para Jerusalém mais, ele estava no exílio, ele estava peregrinando por cavernas. Os inimigos queriam matar ele em Jerusalém. E ele estava desejando. Ou seja, quando a gente está impedido, irmãos, de louvar o Senhor, quando a gente está impedido de entrar na presença do Senhor, a gente não vê a hora. A gente não vê a hora. Eu não vejo a hora de chegar amanhã para a gente fazer o culto presencial. Meu coração está radiante, irmãos. Foi ontem. Eu estava conversando com minha esposa. Eu falei, por que você está tão feliz? Eu não sei se ela falou ou se eu falei. Eu estou tão feliz hoje, eu não sei por quê. Depois eu parei, não, eu sei por quê. Porque a igreja vai abrir domingo. Porque a igreja vai abrir domingo. Um desejo no coração, irmão, de estar na presença. Isso tudo que a gente fez aqui, eu estava vendo as irmãs cantando, o pastor Itamar cantando. Foi um pedacinho do culto, irmãos. Um pedacinho do culto. Né, que vai ter amanhã nas igrejas. Que coisa maravilhosa. O outro motivo, irmãos, que vale a pena a gente chegar na igreja. Por que o salmista Davi estava ali implorando para chegar na casa, em Jerusalém? Implorando para entrar de novo em Jerusalém. Cada proteção, irmãos. Eu vi pastor Israel pregando aqui esses dias sobre a armadura de Deus. Para a gente se proteger contra os dardos inflamados do maligno. Acho que foi domingo passado. Não foi isso? Que palavra poderosa, irmãos. E onde a gente consegue essa armadura?
o capacete da salvação, o escudo da fé. Onde é que a gente vai buscar? Em casa? Não é na presença do Senhor, irmãos, é na casa de Deus. É na casa do Senhor que a gente pega a proteção contra o Covid-19 também. Só pega se Deus permitir, irmãos. Só pega se Deus permitir. Estando na presença de Deus, nós estamos protegidos por Deus. Temos que acreditar assim, senão o que a gente está fazendo? Nós temos que acreditar, irmãos, no poder da oração, no poder do Espírito Santo. Nós temos que acreditar no poder de cura e no poder de proteção. Glória a Deus. Aí coloca ali, Jerusalém, você está construída como uma cidade sólida, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Cidade protegida, aqui é um lugar de proteção. A igreja do Senhor é um lugar de proteção. E o salmista sabia que estava falando. Porque, irmãos, segundo alguns teólogos, antes de chegar em Jerusalém, passava pelo vale da sombra e da morte. Era difícil passar. Lembra aquela passagem, lâmpada para os meus pés? Eles tinham que andar à noite também, né? E eles tinham que iluminar os pés para não cair. Por isso que Davi falou, lâmpada para os meus pés é a sua. Eu ficava pensando, lâmpada para os pés? Sei lá, imaginava o cara com as duas lanternas no sapato. Mas por que lâmpada? Lâmpada a gente coloca para frente. Mas nos pés, irmãos, para não tropeçar, para não cair. E antes de chegar em Jerusalém, tinha o vale da sombra da morte. As pessoas, ao andarem nesse vale, eles tinham desejo de chegar em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, a cidade era protegida, era compacta. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, outra coisa que Davi foi buscar, pelo que eu vi aqui, nesse simples salmo, tão curtinho, né? Versículo 4. Versículo 4 e 5. 3 e 4, aliás. Jerusalém, você está construída como uma cidade sólida, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao teu nome. É o 4. Renderem graças ao teu nome. Adorar, pedir, buscar e agradecer. Quando é que a gente entra na igreja para agradecer ao Senhor por tudo que tem feito? Até aqui nós chegamos, né, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos caíram, mas nós estamos aqui ainda. E o agradecimento? E chegar aqui e dizer assim, Senhor, eu te agradeço por estar aqui. Senhor, te agradeço pelo meu dia, te agradeço pela minha família, te agradeço pela minha semana. Gratidão, irmãos. O salmista Davi, ele mostra aqui o interesse de chegar logo à igreja para agradecer ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Amém, irmãos? Pela bênção alcançada. Você veja bem, no Novo Testamento, Jesus reclama do ingratidão. Ele curou 10 leprosos, irmãos. Os leprosos foram curados, eu creio. Foram se apresentar ao sacerdote para mostrar que estavam curados. E somente um voltou. Eu não sei o que aconteceu com os outros 9. A Bíblia não fala o que aconteceu. Se voltaram a ser leprosos, ou se eles permaneceram curados, eu não sei. Mas Jesus lamentou que as pessoas estavam sendo curadas e não estavam voltando para agradecer. A gente tem visto, no decorrer do Evangelho, na reunião de obreiro, estava conversando com o pastor Itamar, sobre pessoas curadas, né? Pessoas que a gente ora, recebe a cura, recebe libertação, muda de vida. A pergunta é, essas pessoas são gratas? Não estou falando que não, mas são gratas. Irmãos, quando a gente recebe uma cura, a gente tem que se entregar para o Senhor, irmãos, agradecer a todo momento. Eu tenho um irmão na congregação lá que Deus curou ele, tirou da morte. Ele dá o microfone para ele, ele já começa a cantar, sou um milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir. Sou um milagre, estou aqui. E fala que ele era para estar morto, e agora ele está vivo, ele continua, está grato, fez amém. É gratidão.
É gratidão, irmãos. Nós viemos na casa do Senhor para agradecer ao Senhor. E por último, irmãos, no versículo, tem mais, mas eu vou deixar para não passar muito. É no versículo 5. Lá, os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Tronos de justiça. A Bíblia fala que a justiça do homem fede perante o Senhor. E é uma grande verdade. Principalmente essa justiça de hoje, né, irmãos? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Às vezes prende a pessoa inconstitucionalmente e solta um bandido, né? Não vou nem citar nomes. Prende a pessoa que tem uma ideologia diferente da sua e solta um bandido e fala, não, você está livre para fazer o que você quer. Essa justiça do homem, irmãos, para Deus é imundícia. Na casa do Senhor é onde a gente pode buscar a justiça de Deus, né? Não vos conformeis com esse século, não é para a gente se conformar com essas coisas, é para entregar nas mãos de Deus, irmãos, e esperar dias melhores. Porque como eu falei, nossa história já está escrita e nós já sabemos o final. Apoiado nisso, irmãos, o que vinha é lucro. Nós já estamos ganhando, nós já estamos do lado do vencedor. Quem está com Jesus já é maioria, irmãos. A nossa história já é escrita, nós já sabemos o final. Essa novela da nossa vida, podemos dizer assim, nós já sabemos o final. E o final vai ser um final feliz. Amém? Quem tem certeza desse final diz amém. Oh, glória a Deus. Para encerrar, vamos... quando eu comecei a pesquisar, irmãos, a alegria de Davi na presença do Senhor, eu fiquei assim, estarrecido. O homem amava. Ele falava frases que eu não posso falar aqui, não dá mais tempo, tipo assim, melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 anos ou 1000 dias em outro lugar. Entendeu? Ele fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar, que eu habite todos os dias na casa do Senhor. Ele não conseguia, mas ele ia buscar, ele ia correr. Não é? Ele estava impedido de chegar à igreja, mas ele não via a hora, irmãos. Eu vou pedir uma coisa ao Senhor. O que é, Senhor? O que é, Davi, que você quer? Eu quero habitar na sua casa todo dia, eu quero louvar o seu nome todo dia. Davi era músico, irmãos. Um músico sem igreja, um músico sem seu instrumento, é um passarinho sem asa. E ele pegou e falou, não, o que eu busque é que eu esteja todos os dias na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, Salmo 84, para encerrar. Glória a Jesus. Olha só, o que Davi fala. Não, esse não é Davi não, mas é dos filhos de Corá. Outros músicos, outros levitas, né? Levitas mesmo, né? Outros músicos, outros que louvavam no templo. Olha o que eles falam, saudades do templo. Ao mestre do canto, segundo a melodia, os lagares. Olha, pegaram a música, colocaram a letra em cima da música. Era, como é que chama? Não é bem paródia, é uma versão, né? Segundo a melodia, os lagares, dos filhos de Corá. Quão amáveis são seus tabernáculos. Tabernáculos, templo, sinagoga, lugares de adoração. Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha só, bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é aquele cuja força, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém? Então eu encerro essa mensagem com essa leitura.
Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Você que está em casa, nós vamos participar da ceia. Prepara aí, você que está com o seu cálice na mão já, o seu pão, e vamos participar. E eu oro ao Senhor que seja a última ceia online que a gente precisa tomar. Mas se tiver que tomar de novo, a gente faz de novo. Mas eu oro ao Senhor que seja a última, em nome de Jesus. Irmãos, eu vi uma notícia hoje que 7% das pessoas que estão internadas, só 7% são maiores de 70 anos. E virou. Por quê? Porque a vacina está funcionando, tá, irmãos? Ou seja, as pessoas idosas estão pegando muito pouco corona, 7% das pessoas estão sendo infectadas. Eu acredito que essa vacina está funcionando. Isso é um motivo de muita alegria. Isso é uma estabilização para nós. Tá certo, irmãos? Então espero aí que a ceia de maio seja presencial. Deus abençoe.